mistério de Isaac está no fato que a Bíblia mostra que Isaac, ele conseguia colher 100 por um. Isso é muito forte. Eu falei essa semana sobre o mistério de viver 10 anos em um. Mas Isaac, ele não conseguiu viver 10 anos em um. Ele conseguiu viver 100 anos em um. Isso é uma força, isso é uma energia que vem de Deus. O seu pai Abraão também tinha essa energia, inclusive pegava em Abraão e pegava em todos aqueles que estavam ao redor de Abraão. Todos. Então, o fato, quando a Bíblia mostra esse mistério de você poder plantar e colher 100 por um, como está escrito no livro de Gênesis, isso mostra que Isaac era extremamente próspero. Quando a gente fala em prosperidade, a gente pensa logo uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro. Mas a prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é tudo. É saúde, é vida. A prosperidade é frutificar. Um homem ter uma mulher é prosperidade. A mulher ter um homem é prosperidade. Filhos são prosperidade. Frutificar. Geralmente a gente fala só prosperidade fifi. Prosperidade fifi, que é a coisa que está logo na frente da gente. Mas, por exemplo, você tem um cabelo bonito é prosperidade. Você tem saúde é prosperidade. Você ser saudável é prosperidade. A palavra prosperidade é avançar, de próspero, ir para frente. A vida parada e a vida estagnada, ela é uma merda. Praticamente a pessoa morreu viva. É aquela vida que o cara chega a 60 anos e só fez cagar e comer e cagar. Só. Mas o que é a prosperidade? Essa prosperidade de Abraão era o moído e moendo. Abraão era o maior criador de boi, de vaca, de camelos da sua época. Abraão era praticamente a Itapemirim daquela época. A Itapemirim é a que tinha mais ônibus no Brasil. Uma empresa fantástica. Pena que está um pouquinho fraca, mas é fantástica. Eu viajei muito pela Itapemirim. Então, é o dom de viver a abundância. Então, assim, eu olho para vocês nos seus olhos e digo, Deus mandou eu falar de novo nisso. Eu falei essa semana, quem me assiste todo dia sabe que eu falei. Eu falei sobre Isaac, a capacidade que Isaac tinha de colher 100 por uma, em Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isaac conseguiu colher na seca 100 por um. Todo mundo abandonou o lugar, Isaac ficou e colheu 100 por um. E isso acontece nos dias de hoje com cidade, com países e com pessoa. Com o judeu acontece demais. Eu até falei o exemplo do nosso saudável e querido Silvio Santos, que parece que ele teve 1000 anos de vida, porque o que ele fez em 90 anos, talvez a gente não consiga fazer na vida inteira nada do que ele fez, que ele foi muito abundante, muita coisa. Foi crescendo. Nós encontramos em cidades como Dubai, em 30 anos, 40 anos, formou aquela potência no meio do deserto, velho. Enquanto a gente aqui no Brasil morre de fome com a Amazônia, com diamante, com ouro, com ladrão, tudo que é canto, Dubai em 40 anos se tornou aquela potência. O cara diz, porque tem petróleo. E Venezuela tem 3 vezes mais petróleo do que Dubai. Tá lascada, morrendo, comendo cachorro. E o ditador não quer sair, não. E tem hora que quer, tem hora que não quer. Então, é uma energia. A energia de Abraão foi dispensada aos seus filhos, Isaac e também a Ágar e seu filho Ismael. Você se imagina só, se Ismael morasse na Amazônia. Imagina só se aquele príncipe
de Dubai morasse na Amazônia, meu amigo, a Amazônia seria o maior país do mundo, porque ele no meio do deserto, velho. E olha que a Amazônia tem petróleo igual a Dubai, sabia? Ali do Pará até a Guiana Francesa é petróleo com força. É a maior jazida de petróleo do mundo ali agora, pegando Venezuela. Imagina só, se o príncipe de Dubai, que é um coroa, né, um senhor, fosse morar na Amazônia, ele transformaria a Amazônia em um super país. Para você ver que tudo é espiritual. Tem ano que a pessoa só faz uma coisa: comer, cagar, cagar, comer, comer, cagar, cagar, comer, comer, cagar, cagar, comer. Graças a Deus que está comendo, né? Porque os homens aí nem querem que a gente coma mais. Os homens querem regrar com conta-gotas, os infelizes, miseráveis e ladrões. Mas Deus quer que você tenha abundância. E aí, isso é uma energia, gente. É possível você viver 10 anos em um. Diga comigo, é possível. Eu fui para o monte hoje, levei as cartas para fazer o clamor profético. E Deus tocou no meu coração para falar isso com vocês. Vocês têm que invocar essa energia, esse poder que Deus deu a Isaac. Porque o resto é o demônio. O demônio quer que você nasça na merda e morra na merda. Agora Deus quer que você prospere e cresça. No mínimo seja feliz. Feliz no amor, feliz nas finanças, feliz com seus filhos. Para que viver uma árvore se ela não dá frutos? Para quê? Acredite que você pode viver 10 anos em um. Você pode pegar essa energia. Você pode ganhar satisfação de vida. Você pode. Agora você tem que reformar a sua mente. Reformar a sua mente e ter. É como, por exemplo, a nossa mente é fraca. Estamos na época do IP. O IP é a coisa mais linda do mundo. Tem IP rosa, IP azul, IP amarelo. Então nós passamos num carro onde tinha vários pés de IPs. E a mulher disse, uma mulher que estava com a gente, os IPs são lindos, e nós é lindo mesmo, é apenas que eles sujam. Eu digo, suja não. Sujar é papel higiênico usado com bosta. Isso aí eles estão saudando nós. Quem disse que flor é sujeira? E ela ficou assim, mas aí a calçada toda suja. Suja não, sujar é papel higiênico sujo de bosta. Isso é flores. Se eu desse flores para a senhora ia dizer que eu estava sujando sua vida? Ela, não. Então pronto, flor não é sujeira. Sujeira é pano com bosta. Então assim, a nossa mente, ela tem que mudar. E o nosso espírito também. E você tem que acreditar que é possível você viver 10 anos em um. Eu já tive essa experiência e contei essa semana. Eu vou colocar parte 1 e parte 2. Essa é a parte 2. É possível viver 10 anos em um. Porque Isaac e Ismael, eles não viveram 10 anos em um. Eles viveram 100 anos em um. É a prova, velho. Quantos anos tem sua cidade? Quantos anos tem Dubai? Gente do céu. Pelo amor de Deus. O cara pega um carro novo, o carro furou o pneu, o cara abandona no deserto. Aí vem esses filhos da mãe dizendo que é todo mundo igual, matando todo mundo de fome, cobrando imposto. Isso é um bando de ladrão. Mas os caras lá botaram quente em 50 anos. Estuda a história de Dubai. Eles construíram no deserto Dubai. Dubai parece uma cidade celestial, cheia de coisa. Prosperidade é viver em todos os sentidos. Prosperidade é você ter sua feira feita. Prosperidade é você ter seu homem, sua mulher. Prosperidade é você ter filhos. E ontem eu fiquei até umas 2 da manhã aqui olhando vídeos antigos. Quando chega no mês de dezembro, eu fico muito saudosista. Aí eu fico olhando foto dos membros da igreja, fotos antigas. É do mês mesmo, né, de dezembro.
Aí encontrei aquelas fotos de 13 anos atrás, 14 anos atrás. Coloquei no meu status, né? Coloquei vídeo, eu, Petros, Alcione no Rio de Janeiro, há 12 anos atrás. Gente, o tempo passa. O tempo passa. Mas eu digo para ti, como sacerdote de Deus que sou, é possível você viver 10 anos em um. O diabo é o demônio do atraso. O diabo está onde? O diabo está em Cuba. Cuba não consegue sair do lugar. É tudo morrendo de fome. E aqueles caras dizendo que são democaco. Democaco é o Satanás. Aquilo é um demônio que acabou com Cuba, que acabou com a Venezuela e está querendo acabar o Brasil também. O demônio é legal, ele é hipnótico, ele hipnotiza a pessoa. Eu digo para ti, que se Cuba pedir perdão a Deus e botar gente que não rouba, Cuba cresce. E vou dizer mais, Venezuela, ela tem capacidade de ser 10 vezes maior do que o Brasil, devido ao petróleo que ela tem, e o petróleo dela é bom. Olha, mas vem o espírito e bloqueia. Do jeito que o espírito bloqueia nações, o espírito também bloqueia pessoas. Tem nações que só vivem de miséria. Essa nação aí que matou quase 250 mil crentes e ninguém disse nada. Não teve nenhum direito humano, nem o presidente do Brasil, nem ninguém dizendo coitados, porque eles só se ligam em Gaza, né? Se fosse em Gaza, eles falavam em Gaza. Mas na Nigéria, disseram que foi 25 mil crentes, mentira. Os caras lá estão mandando mensagem dizendo, não, que 25, aqui foi uns 200 a 300 mil pessoas mortas pela religião lá. É por isso que a Nigéria vive na miséria. Matando cristão porque é cristão. Eu vou dizer para você, gente, não é o seu esforço, é uma energia, é uma luz. Eu sei que a gente tem que se esforçar, mas você nota que se você se esforçar e não houver essa energia, você não sai do lugar. E tem gente que é preso há anos nessa energia. Mas eu digo para você, Deus vai torar o laço e você pode, não importa a sua idade, você pode ter 80 anos. Você pode viver 10 anos em um. 10 anos em um. A sua vida pode ser tão rápida que você pode ser que nem Isaac. Você pode ser como Ismael. Nós vivemos em um berço de ouro e vivemos comendo couro. A felicidade é um sapato que cabe no seu pé. Eu digo isso para você. Eu estive no monte hoje e eu recebi essa mensagem. Fale sobre Isaac. Invoque a bênção de Isaac. Porque quando deu a seca lá no local que Isaac estava, todo mundo foi embora. Deus disse, não vai embora, eu vou te abençoar. E a seca veio e lascou todo mundo. Só que Isaac, ele colheu 100 por 1. Os filhos de Abraão têm isso. Nós encontramos, por exemplo, homens que parece que viveram 1000 anos. Vamos ver homens que parece que viveram 1000 anos. O cara do satélite. Parece que ele viveu 1000 anos. Como é que ele juntou tanta coisa, tanta força? O dono da Torre Gêmeas. O dono da Torre Gêmea é judeu. Ele, na vida dele, ele construiu as Torres Gêmeas e você não conseguiu construir nem sua casa. E quando as Torres Gêmeas foi explodida, ninguém sabe o que foi que aconteceu, ele fez como é o nome? Um seguro. Aí o cara disse, coitado do velho, ele ficou 10 vezes mais rico do que com as Torres Gêmeas em cima. Mas eu digo para você, mas pastor, faz 10 anos que eu tento terminar minha casa, não é isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Que o Espírito Santo de Deus mostre para você o que eu estou falando. Mostre. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que mostre o que eu estou falando para você. Eu estou dizendo que é possível você viver 10 anos em um. Eu estou dizendo que é possível você avançar e ter uma vida satisfatória. E que a prosperidade não é só dindimba. É também que o cara sem dinheiro não é merda nenhuma neste mundo. Mas é satisfação,
é prazer, é alegria de vida. É a mulher que quer ser mãe, ser mãe. É a mulher que quer ser mulher, ser esposa. É o homem que quer ser marido, ser esposo. É você caminhar com fé. Se Deus está comigo, nada será contra mim. Talvez você e eu não consiga construir uma Dubai. Porém, podemos construir a nossa casinha. Talvez a gente não precise aterrar o deserto e o mar do deserto para fazer piscinas naturais, mas a gente precisa fazer um muro de casa. Talvez a gente não consiga ter 30, 40 filhos, como alguns do cara de Dubai têm, mas podemos ter filhos abençoados, vivos e cheios de saúde. Prosperidade é viver a vida. Viver a vida. Se você está na igreja católica, ser feliz como católico. Se você está na igreja dos crentes, ser feliz como crente. Mas o diabo ele quer que a pessoa vive atrasada. Em qualquer religião encontramos pessoas atrasadas. Atrasadas como? É como se elas estivessem mortas vivas. Elas não conseguem viver casadas, elas não conseguem ter filhos, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem nada. Então temos que apelar, chamar por essa energia, por esse poder, o poder de Isaac. A Bíblia quase não fala de Isaac, mas quando fala que ele era próspero e tudo que ele falava. Sabe quem é que tem a unção de Isaac? Quem é que na Bíblia tem a unção de Isaac? Jacó, José. Todos tinham. A Bíblia fala que tudo que José tocava, abençoado era. Chegou a hora da gente admitir que precisamos invocar a bênção de Deus. Chegou a hora da gente admitir que é necessário invocar a bênção de Deus. Precisamos invocar a bênção do Altíssimo. A bênção é viver, é ser feliz. Se é jovem, viver jovem. Se é velho, viver velho. Você precisa viver. Sabe o que é viver? Viver. E a bênção de Jacó pode estar conosco. A bênção de Jacó só aconteceu quando ele casou com Raquel. Aí ele, lipi, lapá, lepei, bah! Cresceu. José, tudo que tocava, até na prisão, José era próspero. Por isso que se tornou governador do Egito. Então, você pode pedir a bênção de Isaac. Você não crê em Abraão? Você não é filha de Abraão? Você não é filho de Abraão? Ore pedindo a Deus a bênção de Abraão. Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. A fé de Abraão, para mim é tudo. Existem algumas regras e alguns mistérios a fazer. Mas eu digo para você, você pode viver 10 anos em um. Você pode viver 10 anos em um. Você pode viver 10 anos em um. Então, isso é uma luz. E essa luz, nós precisamos dessa luz. Mas as pessoas não admitem. Elas acham que o conhecimento, a força deles... Não, nós temos que apelar. Temos que apelar. É como aquela cidadezinha perdida. Você passou 30 anos sem ir lá, quando você volta, mudou muita coisa. O que foi que mudou? A pintura da fachada da prefeitura, o jumento mudou de lugar, mas o resto é tudo a mesma coisa. Mesma coisa. Não tem aquela cidade que não sai do lugar? Que tem uma placa, bem-vindo. Aí quando você passa a placa, olha para trás, tem até logo, volte sempre. E não tem aquelas cidades que dão uns boom, dela assim, boom. Vamos citar cidades que deu boom. Bora. Cidades que deu boom de crescimento. Bem, Goiânia. Goiânia, quem conhece Goiânia sabe o poder e a capacidade de Goiânia. Se eu não me engano, Goiânia tem 80 anos. Mas tem cidades de 150 anos, 160 anos, até 180 anos,
que nunca saiu do lugar. Hã? É. Então vamos citar homens e pessoas. Você conhece alguns artistas, sem ser roubando, tá? Sem ser roubando, sem ser ganhando na loteria 60 vezes. Mas você pode conhecer pessoas que eles viveram e vivem 10 anos em um. Quando a gente fala positivo, a gente às vezes cita nome, às vezes. Mas tem aquele cara, faz o M, que ele deve ter aí uns 1000 anos, porque a vida dele foi assim. Hã? Às vezes igrejas também são assim. Eu conheço igrejas que têm 30 anos, tem 20 membros. E conheço igrejas com 30 anos, tem 4.000 igrejas. Tem aí uns 5 milhões, 10 milhões de membros. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Então, assim, isso acontece com cidades, acontece com países e acontece com pessoas. Exemplo, eu citei Pernambuco, Recife. Os judeus fizeram Recife crescer em 30 anos. A capital de Pernambuco, era Pernambuco e Paraíba tudo junto, era Olinda. Mas quando os judeus chegaram, em 30 anos, ela se tornou a maior cidade da América do Sul e do Norte junto. Depois a Igreja Católica, houve conflito, expulsaram os holandeses e os judeus. Os judeus foram para Nova York. Em 30 anos, construíram Nova York de 1.800 habitantes e deu um boom. Olha aí o tamanho de Nova York. A maior cidade da América Latina. Será que isso é coincidência, gente? Será que isso é coincidência? O DNA de Abraão está nos seus filhos. Ismael. O pessoal de Gaza não é descendentes de Ismael. A maioria do pessoal de Gaza, que misturou, né? Vem de Ló. Vem daquela região de Ló. Vem dos filisteus. E povos que habitavam aquela região de Círios. Agora, os descendentes de Ismael, que são árabes, eles são potentes. Você sabe que eu tenho muitos contatos, né? Lá eles têm o costume de dar colares de diamante para a esposa. Olha! Você me deu um beijo muito gostoso, eu vou lhe dar um colar de diamantes. E o que aconteceu lá com os ismaelitas e não aconteceu na Venezuela? Então, isso acontece com pessoas e acontece com famílias. Tem gente que daqui a 30 anos vai estar do mesmo jeito. Será se Recife estaria feito, Recife estaria maior do que Nova York? É que o diabo disse, não, vamos gerar conflito. Recife passou fome, de 1650 até 1880. Recife ficou lascada. Por quê? Acabou o dinheiro. Essa turma expulsou e comeu o dinheiro do judeu tudinho. Quando acabou o dinheiro, cadê? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E ninguém viu. O gato comeu, o gato comeu. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro dos judeus? E aí eles foram para Nova York, e Nova York deu um boom de crescimento. Hoje Nova York é a maior cidade da América do Sul, do Norte, tudo junto. Olha. Então, invoque, pessoal, a bênção de Isaac. Invoque. Você vê que países como Luxemburgo, Liechtenstein, são países chiques e ricos. Por que as nossas cidades não são países chiques e ricos? Nós atrapalhamos muito, muito. Né? Nós expulsamos a bênção e demos margem a ladrões. O ladrão é aqui mesmo, irmão. Então a vida que Recife deveria ter, porque Recife é grande, tá? Mas hoje. Mas ela passou um mau bocado, Recife. Passou um mau bocado. Recife ele já chegou a passar fome, 1655 até
1850, 60. Eita. Então, a prosperidade, a pessoa pode dizer, meu pastor, pregando, eu vou pregar o quê? Lasqueira, Seja pobre, seja lidido, seja lulu. Porque às vezes quando o cara ganha dinheiro e chega numa estabilidade, ele diz, assim, não é importante, prosperidade não é porque já tem. Mas assim, a prosperidade não é só dindimba. A prosperidade é um conjunto de coisas, é saúde, é paz, é você subir e descer, é satisfação de vida. Às vezes o cara está vivendo a vida como o cara está chupando uma pelota com um papel dentro. Não, a vida foi feita para desfrutar. Você pode ser rico, mesmo morando na fazenda, ser rico sendo peão, rico de tudo, felicidade, né? É como um peão chegou, estava o velho fazendeiro chegou na touro dele. Aí aquele jovem peão com a mulher e mais 3 filhos, foram receber o velho disse, bom dia, menino, como é que tá os boi aí? O velho com mais de 3.000 boi, ó. Olha, fazendona. E o peão disse, tá tudo bem, o veterinário já vacinou tudinho, a comida já chegou, os boi tá tudo bem, a gente colocou o remédio para matar carrapato, tal. Olha, e o velho, tá certo. Cadê o gerente da fazenda? O gerente tá lá dentro da fazenda, pegou o jipe e foi lá para dentro da fazenda. Pô, vamos embora, diga a ele que ligue para mim, tá? Amanhã eu vendi 500 boi, aí amanhã vai chegar os caminhão para pegar os boi para matança. Tá certo, senhor? Eita, que vida boa, né, seu Zé? Aí ele disse, vida boa, a vida é boa, rir é morte. Rapaz, tem gente que daria tudo, né, para ter o que o senhor tem. Aí o velho olhou para ele e disse, se eu pudesse, eu te daria tudo isso, 3.000 boi, a fazenda, o avião que está ali, o jipe, os caminhão, eu daria tudo para você se você me desse uma coisa. Aí ele disse, o quê? Se você me desse sua juventude. Você é um jovem, tem uma mulher bonita e 3 filhos. Você é tão rico quanto eu. Eu tenho um boi, mas já sou velho. Eu tenho fazenda e avião, mas já estou velhinho já. Mas você é jovem. E você tem uma mulher muito linda. E pode fazer amor com ela todo dia. E tem 3 filhos que é uma beleza de menino, de criança. Então você é tão rico quanto eu. Agora, se nós pudéssemos trocar, eu trocava. Se você viesse ser um velho e eu fosse ser um novo, eu trocava. Então o que esse velho quis dizer? Que a riqueza independe. A riqueza depende do jeito que a pessoa olha. Aquele velho, aquele peão, ele era rico. Ele tinha uma mulher, uma pinhona bonita, para dormir agarradinho com ela todo dia. Ele tinha 3 filhos normais e lindos. Ele tinha o seu emprego, ele morava na fazenda. O velho também era rico, mas o velho já estava velho. O velho já estava velho e a velhice já pesa. Velhice pesa. E então o velho queria dizer para ele que ele era tão rico quanto ele, porque ele tinha juju. Tinha o quê, rapaz? Juju. Juventude. É isso que você tem que orar a Deus, principalmente os mais jovens. Ore a Deus para que a bênção de Isaac esteja sobre você. E hoje, agora, neste momento, eu oro a Deus para Deus derramar a bênção de Isaac na tua vida. Que você comece a prosperar. Prosperar em tudo, prosperar com os filhos. Imagina você ter filho e o filho virar doutor, né? Eu estava olhando um cara, né, que teve um filho. Ele teve 3, né? Todos os 3 são médicos. 2 são médicos e uma médica. E aí, esse filho dele é o maior médico da nossa região. Vem gente do Canadá, ele dá palestra, é bonito, é bem casado, passa férias em Paris, Londres, tem filhos lindos. Gente, que prosperidade maior do que essa? Agora o cara tem um filho drogado, morto, nas calças,
Na hora querendo matar a pessoa, é a bagunça da molesta. Isso é que é lasqueira. Eu estava olhando que eu pensei que era velho, mas não era não. O pai dele foi o melhor operador, que como é que se diz? Clínica, o cara que opera, né? Da minha região. Aí teve ele. Aí mandou ele para o Pernambuco. Aí ele foi para o Pernambuco, se formou, conheceu a esposa em Serra Talhada. A esposa, a coisa mais linda do mundo, uma boneca. Uma boneca. E aí, ele direito, ele não bebe, não bebe assim, social, né? Tomar uma cervejinha, um vinho, muito católico. Temente a Deus, não tem rapariga, não vive na diversidade, não vive no cabaré. E o filho dele se tornar o melhor médico de diabetes do Brasil. Tá pílula, velho. Aí tem um netinho, cirurgião, Aí tem um netinho lindo e maravilhoso. Isso é que é prosperidade, gente. Você tá entendendo o que eu tô falando? Isso é que é prosperidade. Prosperidade é tudo, é um conjunto. Você tem uma filha, a filha casa com um homem direito. Você tem um filho, o filho consegue casar com uma mulher direita. E isso prosperidade. E hoje esse cirurgião é bonitão, 2,10 metros de altura, bichão. Casado, bem casado, educado, temente a Deus, é o melhor cirurgião, gastrocirurgião do Brasil. Olha, é o doutor Pachu, que eu admiro tanto, eu fico olhando ele pelo Face, eu estava olhando ele pelo Face hoje, ele dando palestra. Isso é independente de religião, gente, isso não é religião, isso é independente de religião, isso é independente de política. Você diz que o melhor conceito é a democracia, né? Certo. Mas lá em Dubai não é democracia. Mas não tem ladrão não, viu? Tem não. O cara for ladrão lá, tá lascado. Aqui tá na boa. Virgem Maria! Então, gente, eu digo isso para você. Você pode viver a fé de Abraão e a bênção de Abraão na sua vida. Ter satisfação e prazer na vida. Cristo falou isso. Cristo disse, eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. E foi essa a mensagem que eu recebi para você. Eu falei disso sexta-feira, se não me engano foi quarta, foi quinta ou foi sexta-feira. Quem é que estava aqui assistindo ao vivo? Ei, pede a Deus a bênção de Isaac, para você ter satisfação na sua vida. E tudo que você tocar, abençoado será. A bênção de Isaac é 100 por uma. Mas se a gente conseguir 10 por uma, já é uma vantagem muito grande. E se eu conseguir 1 por 2? Vantagem. 1 por 1 é vantagem, por mim está vivendo, né? E agora 1 por 0, meu amigo. Tem gente que anda para trás que nem caranguejo. Não dá, velho. Não dá. Peça a Deus a unção de Isaac. Até porque ser bênção é bênção. Deus não quer você lidido. O que é lidido, pastor? Lidido é uma palavra grega. E é lascado. Deus não quer ver você lascado. Eu encontro também muitos crentes com raiva de prosperidade. Eu quero ser crente, eu quero louvar a Deus. Pois louve, minha filha, louve. Louve! Alguns são derrotados mesmos. Mas sabe o que é derrotado? E outros já são ricos, mas odeiam a riqueza. Mas eu digo para você, a riqueza é ser feliz. É um conjunto de coisas. Qual é a riqueza do pé de mamão? Colocar mamão. Qual é a riqueza do pé de jaca? Colocar jaca. Então que o Espírito Santo de Deus faça você viver 10 anos em um. Que o Espírito Santo de Deus faça você viver 10 anos em um, não somente você, mas todos os seus filhos, toda a sua casa. É possível. A Bíblia fala que compete que aquele que acredita em Deus, acredite que Ele é premiador, que Ele é galardoador, que Deus use o que você tem. Deus use o que você tem. Aí tem um rapaz que ele é legal,
Ele fica pedindo esmola, mas ele é legal. De vez em quando um dono de casa da praia leva ele, deixa ele lá na casa da praia para ele limpar e tal. Mas ele é assim, ó. Aí ele fica pedindo as coisas. E ele é direito, não rouba nada. E eu me lembro que eu mandei fazer uma caixa de sapato para ele limpar sapato. Na época dava muito dinheiro limpar sapato. Era até charmoso você ficar na praça e o cara cobrava 20 conto para dar um grau no seu sapato. E ele não gostou não, porque eu fiz isso não. Por quê? Porque ele está programado para ser pobre e miserável a vida toda. Nem mulher, nem filho, nem casa, nem roupa, nem nada. Então, o que será deste homem? Ele vai viver e morrer, só. Mas Deus não quer que você viva e morra. Ele quer que você viva e viva a vida com abundância. Ele quer que você exista. Ele quer que você exista. Mas qual a diferença desse rapaz? A mente dele. Ele é deficiente? Não. Ele é aleijado? Não. Ao contrário, é 1,80 m de homem. Ele é ladrão? Não. E o que ele é? Ele não tem ambição. Ele quer pedir esmola, comer e cagar. Aí ele caga lá na praça, bebe água da torneira da prefeitura e dorme na praça mesmo. E ele é tão de confiança que às vezes um dono, tem cara que tem casa na praia, diz, vai lá, rapaz, vamos lá para a casa da praia. Em vez dele agradar o dono para ficar na casa da praia, ele não agrada. Mas ele vai, não rouba nada, às vezes ajeita, às vezes não ajeita. Então eu acho que ele desistiu de viver. Não é verdade? Olha, eu digo isso para você. Você pode viver 10 anos em um. Eu digo isso para você e para mim também, Joilson de Assis. Eu posso viver 10 anos em um, até porque eu já vivi. Tá? Tive um pico de crescimento e isso tudo é um tipo de uma sorte, como fosse um imã. É como fosse um imã. Cada passo que você dá é 10. É como no sonho. Andar, assim, no sonho é atraso, né? Mas correr, eu já corri num sonho já, que cada passo que eu dava, eu andava quase 20 metros. Era parecia aquele fênix. Gostou do Eu sonhei correndo, mas cada passo que eu dava, parecia aquele fênix. Virgem Maria! Prosperidade. Sonic, né? Sonic. Parecia o Sonic. Aí, então, o que é isso? É avanço de vida. E se andar com dificuldade assim, é atraso. Então, olha, eu digo para você, mulher, homem, criança, senhores, invoque a bênção de Isaac. Invoque a bênção de Isaac. E que neste novo ano a gente possa viver 10 anos em um. É a bênção que eu jogo em vocês. Que você possa viver 10 anos em um. Não tem aquele período que parece que o tempo passa e o cara nada faz? Não. Mas não tem aquele período que você parece que um dia é 3, você rende tanto, o trabalho rende. Sim. Cristo tinha essa bênção também. Aonde é que a bênção de Cristo aconteceu? Como é que essa energia de Abraão, essa energia de Isaac e de Ismael apareceu em Jesus? Apareceu também no profeta Eliseu, apareceu também em José. Mas como? A multiplicação. Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. É a bênção que esteja sobre você. Te desejo de coração. Você acredita no que eu estou falando? Se você acreditar, comece a orar. E na hora que você orar, você diga, Senhor, me abençoe como abençoou Isaac. Aí, é claro que a teologia ela tem que criar um negócio. Não, porque Isaac obedeceu, não saiu. Não. Isso é uma bênção, isso é uma unção, isso é uma energia. A vida depende do seu esforço. Mas tem algo a mais do que seu esforço. Tem algo a mais, como fosse uma energia, um portal que você anda mais rápido. E aí eu citei, mas eu podia citar aqui 1000 príncipes para você. 1000 príncipes.
Lugares abençoados caminham. Lugares amaldiçoados não caminham. E aí você vai ter a bênção de Isaac este ano que vem. Você vai clamar a bênção de Isaac. Foi o que Deus me ordenou para eu fazer. E eu vou fazer e vou chamar vocês para fazer também. Você vai chamar a bênção de Isaac. E a bênção de Isaac é 100 por 1. Você sabia que essa bênção de Isaac é o que acontece na barriga da mulher? Sabia? O que acontece na barriga da mulher é uma prosperidade de 100 por 1. Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, o óvulo parte no meio, em 2. Aí dá a luz, né? Tem uma luz. Aí ele parte no meio, 2. Depois ele parte, 4. Depois ele 6. Depois 8. Depois 16. É 100 por 1. É a prosperidade que há na barriga da mulher. É 100 por 1. Sim. Em menos de um ano, muitas multiplicação de 100 acontece dentro de você, que é mãe. Inclusive nós nascemos menos do que nós somos menor do que um grão de arroz. E com 9 meses, nós já estamos com 3 quilos na barriga da mãe. Então, olha a multiplicação. Blá, 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 blá. Deus é o Deus da multiplicação. Você planta um pé de milho que não for transgênico, né? Porque o demônio odeia a vril, o demônio odeia a prosperidade, ele gosta de controle. E aí você planta um milho, nos primeiros 4 dias, o milho multiplica 100 vezes. Pode medir o tamanho do broto que nasce. Então parece que isso é uma técnica espiritual. Nós recebemos, pastor, essa prosperidade. Sim, sobre você e sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre sua esposa, todos que estão me assistindo, receba. Lembre-se, prosperidade não é só dinheiro. Dá para botar na cabeça isso? É tudo. É tudo, é satisfação, é alegria, é amor. Toda vez que seu marido lhe dá um abraço e um cheiro, é prosperidade. Toda vez que sua mulher lhe dá um cheiro, um abraço, e os dois andam de mão dadas, é prosperidade. E o que não é prosperidade? O cara está no meio da rua com a bunda na calçada pedindo esmola. Nem tem amor, nem tem nada, dorme no relento. Então, gente, por favor, existe isso. Existe isso. Nós encontramos no mundo evangélico uma tendência muito grande à prosperidade só financeira. E outro com raiva da prosperidade, mesmo tendo ela, alguns deles, com raiva. Só fala em prosperidade, que coisa horrível. Mas a prosperidade é o germinar. Eu quero que sua vida germine. Deus está dizendo para você, eu quero que sua vida germine. Porque eu fiquei triste, eu plantei milho agora, não nasceu transgênico, plantei mamão, não nasceu. É o demônio, porque o demônio odeia isso. O demônio é transgênico. Ele odeia isso. Então ele vai esterilizar tudo quanto for planta. Eu plantei 10 pés de mamão, está aqui na minha frente, não nasceu um. O mamão é transgênico. Nasceu não. Eu vou ter que procurar um mamão que não seja transgênico. Olha, a sua vida, ela tem que germinar. Era assim com Isaac, era assim com José, era assim com Abraão. Com os profetas do mesmo jeito. Os profetas conseguiam multiplicar azeite, o azeite da viúva que foi multiplicado. Eles conseguiam multiplicar peixes e pão. E Cristo Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele fez 3 multiplicações. 3 multiplicações. E depois que ele morreu e ressuscitou, fez mais uma. É um geral. Diga assim, eu recebo a bênção de Isaac. Eu recebo a bênção de Isaac. Eu fico vendo que o demônio não quer isso para você, nem para mim. O demônio quer que a gente fique reclamando. Aí o cara diz espiritualidade, pastor. Espiritualidade com fome, sozinho, abandonado, não existe. Não existe prosperidade, não existe espiritualidade. Eu duvido um crente ser espiritual com a conta vazia e a geladeira vazia. Eu duvido.
Ele vai reclamar até dos céus. A Bíblia não fala? Não me deixe passar fome para que eu não reclame de ti, nem tome de ninguém. Então, o demônio, ele quer que a pessoa viva no contragota, assim, pingo-lhe, pingo-lá, pingo-lhe, pingo-lá, pingo-lhe, pingo-lhe, pingo. O demônio, mas Deus não. Ele quer que você nade em rios de abundância. Ele quer que você germine. Ele quer que você dê certo, quer que o casamento dê certo, o namoro dê certo. A vida foi feita para germinar, mas o diabo é contra o germinar. Se existe uma coisa nesse planeta Terra que o diabo odeia, é o germinar. Eu não dou 20 anos para todas as plantas serem transgênicas, todas. Quem está controlando o transgênico é a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica odeia germinar. Estão até proibindo jardim e plantação em casa. Estão proibindo. O cara lá da ONU vem proibir ter jardim. Por quê? Porque o demônio odeia germinar. Ele quer que tudo fique seco. O demônio é do deserto, ele gosta de ficar seco. Mas Deus, ele faz você germinar no deserto, como fez Ismael. Ismael podia reclamar, Abraão, não sei o que lá, mas ele tinha o DNA. Ele tinha o DNA, a bênção genética. E ele não precisou vir para a Amazônia para prosperar. Não. Eles prosperaram no deserto. Um dos maiores patrimônios do mundo são árabes e são de Dubai. Colar de diamante feito aqui no Brasil é vendido em Dubai. Diamantes, pérolas, tudo é vendido lá. Por quê? Lá eles têm dinheiro. E por que eles têm e a gente não tem? Por que Dubai tem e a gente não tem? Aí a gente tem que falar. Você quer ser Dubai ou quer ser Venezuela? Se quiser, por favor, seja. Mas eu quero ser a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão é germinar. Você quer que seus filhos germinem. Você quer que seu filho seja um idiota ou quer que seu filho seja um doutor, uma pessoa grande? Todo mundo quer que os filhos sejam maior do que a gente. Todo mundo. Mas eu vou dizer para você, invoque sobre os seus filhos a bênção de Isaac. A bênção de Isaac, a bênção de Abraão. Invoque. Você pode ser filho de Abraão. Não é bonito passar fome, não é bonito viver no deserto sem nada, morrendo. Não é bonito, não é poético, não. O bom é você estar satisfeito. Pastor, eu vivo aqui no sítio, eu tenho minha vaca, meu leite, está germinando. Tem minha esposa, meus filhos, casou, está tudo já nos seus cantos, germinar. Pastor, estou lascado, nem tem mulher, nem tem homem, nem tem nada. Eu vivo em casa alugada, o cara querendo destruir, pedir a casa porque eu não pago. Isso não é germinar, a gente tem que admitir isso, gente. Temos que admitir. Deus, ele quer que você viva 100 anos em um. 100 anos em um. Nossa, bem falado, pastor. Você quer ser Dubai ou Venezuela? Gostou, foi? Olha aí, Bruna. Eu quero perguntar para essa igreja maravilhosa e querida que são vocês. O que eu e você quer ser? A gente quer ser Dubai ou Venezuela? Venezuela rica e morrendo de fome, comendo cachorro. E Dubai, podre de rica, podre de rica. Tem pobre? Tem, porque não é o céu, né? Dubai não é o céu, mas é potência. Eu estava vendo um vídeo, o cara tem umas 5 mulheres. Aí tem cada uma mais bonita do que outra. E lá é bom ser mulher. E lá é bom ser homem. É bom ser o dono da lancha. E aí o cara foi numa loja, lá eles vendem ouro assim no shopping, ouro. Olha o ouro, olha o ouro, olha o ouro. Olha aqui, diamante, diamante. Aí ele chegou com a mulher dele, uma das, né? Turbinada, bichona bonita, uma lapa. Uma lapa? E aí ele veio comprar um colar de diamantes para ela. Uma das 4 ou 5 que ele tem. Olha, e ela toda assim, e ele lá.
Aqui se um presidente receber um colar de diamante, meu amigo, é uma briga danada, uma inveja desgraçada. Abraão, em Gênesis capítulo 6, diz que era invejado pelos amalequitas aqui, ó, Gênesis capítulo 26, 12. O povo invejava Abraão e Isaac. Mas por que invejava Abraão e Isaac? Porque Isaac era lascado e Abraão era morrendo de fome? Não, porque eles eram prósperos. Os filhos deles eram bênçãos, as mulheres deles eram bênçãos, eles eram bênçãos, saudáveis. Gente, isso é mal? Eu pergunto a você, se isso é mal, não queira. Pelo amor de Deus, não queira não. De pastor, eu quero ser lascada, eu quero ser arrebentada. A mulher ligou para mim, mandou uma mensagem para mim. Pastor, eu moro aqui na Venezuela. Eu queria tanto dar uma oferta ao Senhor, mas eu estou usando aqui a internet, que é muito cara lá a internet, de uma pessoa rica, para dizer que eu assisto o Senhor aqui quando eu estou nessa região aqui. Mas aqui, pastor, não dá nem para mandar uma oferta para o Senhor. Olha! Eu digo, mas um dia você vai mandar, em nome de Jesus. Então assim, Venezuela, e Dubai? Dubai, meu amigo, tem gente que tem prosperidade, você tem que invocar a prosperidade, não é só dindimba, é tudo, tudo. Já houve caso de cara ele entrar em contato comigo, pastor, se o senhor orar por mim para fazer isso, eu vou construir umas 2 igrejas para o senhor aí. Eu vou aí, pego o avião, vou aí e construo. Potência, velho, potência. Então, assim, você tem que germinar. Diga assim, Senhor, eu quero germinar. A felicidade não é um acidente. A felicidade é um propósito de Deus. Quem acredita na felicidade? Quem acredita? Quem acredita na bênção de Abraão? Qual é a bênção de Abraão? É viver lascado? Tendo filho que roubou um celular e preso? Uma filha derrotada, outro filho derrotado? Não. Eu quero ser Dubai, pastor. Você bota aí no computador e dá uma olhada. Imagens de Dubai, vídeos de Dubai. Você vai ver que a bênção de Deus esteve lá, independente de política. Mas a política de lá não rouba. Eles vivem bem. E o cara caga no trono de ouro. Mas todo mundo vive bem. Tá entendendo? Mas ele caga no trono de ouro mesmo. O trono dele é de ouro. O vaso sanitário. Olha, você acreditar, tudo depende da sua mente. Se você acreditar, você pode. Tudo é possível que crê. Inclusive ser feliz. Inclusive ser feliz. Sabe por que muita gente é Venezuela? É aquelas pessoas que têm as coisas e não sabem usar. Venezuela. E muita gente é Dubai. Não é porque você é certinha, não solta peido, não caga. Ai, Deus vai me abençoar, porque eu nem cago, não cago. Ai, eu sou tão certinha. Não. É para você ser certo mesmo, a nossa fé tem que ser certa. Porém, é uma energia. É uma energia. E aí, eu olhando o vídeo, o cara, para agradar uma das suas mulheres, entrou na loja, a dona da loja cheia de ouro. Fosse no Brasil, os caras levavam tudo, né? E a maioria desse ouro é daqui, sabia que sai? A zanga. E aí ele entra, manda ela escolher, ela olha 3 e olhando, ai, colar de diamantes lindas, pedras azuis, brilhando assim. E ela já veio com aquele vestido assim, mostrando a metade dos peitos, para dizer que tinha peito, né? Aí ele puxou uma pasta, os babão de lado, olha, e aí ele puxou aqueles molhos de dólar americano. E aí ele pagou o colar, velho, a dona conferindo, todo mundo conferindo, e aí ele pega esse colar e vai botar no pescoço da mulher. Olha, que tem gente que diz, não, Deus vai me abençoar porque eu não solto o pum, Deus vai me abençoar porque eu não raspo a bunda. Não, Deus vai te abençoar com a bênção. Você é humana, você é humano, você erra. E esses caras não erram não, Mas eles têm uma bênção sobre ele. Não é só ideologia não, é bênção. Nós invocamos essa bênção sobre o Brasil. E aí ele pega aquele colar lindo, rapaz, parecido com aquele que a mulher do capitão ganhou, não foi? Que a turma roubou. A turma, aí, colar de diamante, peguem. Pegou, pegou, né? Onde é que está esse colar de diamante, hein?
Virgem Maria, cala a boca. Aí, então, assim, aí ele pegou, ela deu umas balançadas assim nos peitos para dizer que tinha peito. Olha, parecia 2 latas d'água. Virgem! Aí ele bota no pescoço dela. Homem, ser homem é bom para Deus. Deus quer que você seja macho, que ajude sua mulher. Deus quer que você seja fêmea. Sabe o que é fêmea? Gostosa para o seu marido. Deus não quer que você seja uma coisa jogada, não. Uma coisa para ser usada. E aí ela dá aquela balançada de peito assim. Aí ele rola. Olha. E aí botou aqui no pescoço dela, colado de diamantes. Ficou brilhando nos peitão dela assim. Eu disse, capaz, que coisa linda. Aí ela jogou o cabelo para um lado, jogou o cabelo para o outro. Aí ele deu a mão. Que autoridade da pílula. Às vezes o cara, tá entendendo? Olha, que coisa linda, né, velho? Coisa linda. Olha, ele não estava dando um colar para a rapariga, ele estava dando para uma das mulheres dele. Olha. Aí a menina da loja agradece e tal. Ó, tanto de mala de dinheiro de dólar. E aí aquela mulher sai ostentando aquele colar de diamantes, que se fosse aqui no Brasil, tem que ter uns 10 guardas com carro forte, com escopeta. Aí ela sai andando no shopping. E o cara filmando. Eu acho que era um dos babão dele filmando, né? O cara filmando, e ela... Eu acho que ela estava se sentindo ali as pregas do rei. Olha, estava... Bem, a bicha é bonita, né? E, olha, mulher tem que ser bonita e gostosa. Não importa se é magra, se é gorda. E o homem tem que ser macho. Sabe o que é macho? A beleza do homem é macho. A beleza do homem não é peitão, ter bunda não, porque os homens hoje estão com a bunda maior do que as mulheres. A beleza do homem é quando o homem é homem e agrada. E eu gostei disso demais. Que coisa linda. Aí eu voltei o vídeo, né? Aí decorei cada parte. Na hora que ela balança o cabelo, na hora que ele bota o colar. Aí eu quero dar um colar para a Alcione. Alcione! Virgem Maria. Um dia eu dou, tá? Mas graças a Deus que ela usa um pedacinho de ouro que eu ganhei. Ela usa. Ela usa um pedacinho de ouro. Assim, tamanho de uma unha, mas usa. Virgem Maria. Olha, Deus quer que você viva. Entendeu? E viva bem. E viva bem. A bênção de Abraão esteja sobre você. A bênção de Isaac. A bênção de José. Tudo que José tocava, abençoado era. Olha. E eu queria achar meu amigo. Eu, quando eu levo minha esposa para o shopping, eu ando de perna aberta. E para dizer que eu sou macho. E os guris saem correndo, o pé tá grandão agora. Mas ainda pensa que é guri ainda, né? Aí eu... Pega aqui na minha mão, mulher. Virgem Maria. Vamos ali pro cinema. No escurinho do cinema. Tem que... Por quê? Tô de lado de uma mulher bonita, gostosa. A bicha é gostosa. Eu sou um velho mesmo. Eu sou um velho legal. E tem meus filhos. Isso é honra, gente. Isso é maravilha. Isso é Deus na vida da gente. A vaca ter bezerro é Deus. A vaca dar leite é Deus. Você ser fazendeiro é Deus. Você produzir soja é Deus. Você trabalhar é Deus. Você ter saúde é Deus. Você namorar é Deus. Isso é Deus vivendo. Deus não é assim, eu estou na miséria, você não encontra Abraão, eu estou lascado, devendo, eu não posso passar nenhum pix que os homens vêm atrás. Meu pai! Você não vê isso. Você vê Abraão crescendo, Abraão fértil. Entendeu como é a coisa? Eu peço a Deus que seja sobre nós essas riquezas de ser, de poder, entendeu como é a coisa? De falar. A autoridade da vida e não da morte. Passamos todo por tribulações, mas temos que acreditar na bênção, né, gente? Ou não? Então eu chamo você para acreditar na bênção de Abraão, fertilidade. Eu quero que você escreva e coloque no papel. Coloque aí no papel, tá? As bênçãos de Abraão, vou escrever vou escrever escrevido. O senhor vai escrever em alemão, Não, vou escrever em brasileiro mesmo, tá? Epa! Aqui, vou escrever assim, escrever escrevido. Escreva. Aí, A bênção de Abraão. Poxa, o que foi que eu fiz aqui?
A bênção de Abraão, larili, larilei. A bênção de Abraão, laralaralarala. A bênção de Abraão, que foi isso? Aqui, pronto. Aqui, ó. A bênção de Abraão, Isaque, Jacó, José, chamava-se fertilidade. Diga comigo, eu sou fértil. A minha fé é fértil. Tudo que eu tocar, abençoado será. Abraão era fé, riquezas de tudo. Ele era fértil em tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga, eu sou fértil. Eu vou brotar, eu vou germinar. Eu vou viver 10 anos em um. Vai, fala, abra a boca. Eu vou viver 10 anos em um. Agora vai ficar mais forte ainda, que você vai invocar pelos seus filhos. Meus filhos são abençoados, não importa. Não importa a fé deles, a religião deles. Meus filhos são abençoados, são férteis. Meus filhos são sortudos. E a bênção irá atrás deles e encontrá-los. E eles serão felizes. Eu sou fértil. Eu tenho luz. Em nome de Jesus, a bênção e a fertilidade de Abraão, Isaque, Jacó e José esteja sobre mim. Eu sou fértil, minha fé é fértil. Tudo o que eu tocar, abençoado será. Diga assim, eu invoco a bênção de Abraão, a fertilidade de Abraão. Eu invoco a fertilidade de Isaque. Eu invoco a fertilidade de Isaque. Eu invoco a fertilidade de José. Eu invoco a fertilidade do profeta Eliseu, que fazia multiplicar o azeite da viúva. Eu invoco a sorte. Eu invoco a fertilidade na minha vida e na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, na vida da minha esposa. Eu invoco a fertilidade de Deus. Fertilidade, fertilidade, fertilidade de Deus. Eu vou trabalhar e tudo que eu fizer vai germinar. Meu casamento vai germinar. O meu corpo germina saúde. Meu bolso germina dinheiro. Fertilidade. A minha mente é fértil para as boas ideias. Meus filhos são férteis para tudo, sortudos. Se um dia alguém jogar uma pedra neles, vai pegar em quem jogou. E um dia eles vão até achar pedras de ouro. Eu invoco a fertilidade na vida dos meus filhos. Eu invoco a fertilidade na vida de Petros, de Giovana, de Sansão, de Samuel. Eu invoco a fertilidade na vida de Alcione. Eu invoco a fertilidade na tua vida, na minha vida. Porque Deus é fértil. Deus é fértil. Meu casamento vai germinar. Sim. Eu vou ser uma mulher tremenda, bonita, linda, gostosa e maravilhosa. Eu vou ser um marido tremendo, provedor, lindo e maravilhoso. E gostoso também, tá? Em nome de Jesus, pelo poder de Deus. Ser bom é bom. Ser alegre é bom. Ser feliz é bom. Tudo que vem de Deus, o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Eu tenho a fé de Abraão. Eu acredito em Abraão. Eu acredito na fertilidade da vida. Eu acredito. Fala o nome dos seus filhos, fala o nome do seu marido. Eu sou fértil, eu sou uma bênção. E tudo que eu tocar, abençoado será. É assim, Augusta. É assim que se fala. Fala mais, fala mais. Fala, abre essa tua boca e te abençoa a ti mesmo. Eu invoco a fertilidade. Meu marido, eu invoco a fertilidade do Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas antes de tudo acontecer. Eu sou bonita, eu sou linda, eu sou charmosa. Em nome de Jesus, eu sou fértil. Essa fertilidade já aconteceu na minha vida em várias partes. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu multiplicava vezes 100, 2 células, 4 células, 8 células, 16 células.
eu sou fértil, eu sou próspero, eu sou produto da fertilidade de Deus. Em nome de Jesus. E tudo que eu tocar, abençoado será. Eu sou sortudo, eu tenho sorte. Sorte, a sabedoria, a Sassá, é minha amiga. Eu invoco a fertilidade do Espírito Santo. Vamos lá? Vamos. Abraão, Isaac, viveu numa seca danada. Mas ao contrário. Em vez de Isaac ficar pobre, Isaac ficou rico. Colheu 100 por 1. Gênesis capítulo 26. Vamos crescer. Vamos ser e vamos ter. Porque grande é Deus. Grande é Deus. Eu invoco a fertilidade do Espírito Santo. Eu sou abençoada, saudável, feliz. Felicidade é um sapato que cabe no meu pé. Eu invoco a felicidade sobre a vida de Elton. Eu invoco a felicidade. Olha, eu sou querida, saudável, calma e amável. Diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabedoria é minha amiga. Tudo que eu tocar, abençoado será. A sorte é minha amiga. Sorte! Sorte! Nesse novo ano, eu vou ser muito feliz. Esse ano é o ano da fertilidade. Lembre-se, o diabo odeia a fertilidade. O diabo odeia, porque ele não tem. Tudo que ele toca vira palha. Palha seca. Mas tudo que Jesus toca vira ouro. Porque Jesus é a prosperidade. Eu invoco a prosperidade e tudo que eu tocar, abençoado será. Este ano será um ano de grande bênção na minha vida e na vida de todos dessa igreja online. Vamos colher 100 por 1. Vamos viver 10 anos em um. 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 Assim seja. Aqueles que têm pacto, aqueles que têm aliança bendita, aqueles que fazem parte dessa igreja, os que escreveram suas cartas que estão aqui comigo no monte, eu levei hoje para o monte, a fertilidade de Deus vai acontecer na sua vida. O azeite da viúva vai se multiplicar. O azeite da viúva, isso é uma energia, isso é uma bênção espiritual, isso é um eletromagnetismo. Meus filhos são fortes. Meus filhos são fortes, prósperos e abençoados. Meu marido é uma árvore frutífera, um homem íntegro e abençoado e rico. Eu vou viver 10 anos por um. Eu sou muito abençoada e sou muito feliz e próspera. Sim, eu quero viver 10 anos em um. Eu quero viver 10 anos em um. Eu quero viver 10 anos em um. Eu quero achar tesouro, eu quero achar ouro, eu quero achar prata, eu quero achar diamante. Lá no sítio, sim, eu quero achar. Bora, bora, bora. Em nome de Jesus, bora, vamos gir a varinha, bora. Vamos gir a varinha aqui, ó. Cadê a fertilidade? Cadê o ouro? O ouro. Cadê o ouro? Olha o ouro, olha. Cadê o ouro? Tá apontando aonde o senhor não tá. O senhor não tá para ali, ó. O senhor tem um colar de ouro, ó. Tá vendo? Tudo é energia? Tudo é energia. Cadê o ouro? Olha aí, ó. Tá vendo? Tá apontando para o senhor. O senhor tem um colar de ouro. Olha. Eu gosto do que é bom. E Jesus é bom. Tudo é bom. A vida com abundância que Jesus Cristo disse. Diga assim comigo, ó. Olha para mim. Jesus Cristo disse que veio para eu ter vida com abundância. Eu aceito. Bora! Fala, mulher! Fala, homem! Bate o pé no chão! Usa autoridade! E usa fé. Jesus Cristo falou que ele veio nos trazer vida com abundância. Aí você disse seu nome, Joilson de Assis, eu aceito essa abundância. Eu aceito. Eu sei que não é merecimento. Eu não sei que é merecimento, é graça. A graça de Deus te proporciona a vida plena. Você ser próspero e abençoada não é um insulto. Tem gente que pensa que é um insulto. Fulano só quer ser próspera. Fulano só quer ser abençoada. Fulano só quer ser rica e feliz. Virgem Maria!
E é para ser o quê? Derrotada? Não. Seja. Você ser feliz e ser abundante não é insultar os outros. Cada um puxa por si. Cada um puxa pela sua sorte, pela sua fé. Eu acredito na abundância de Deus. Eu acredito na força de Deus. Eu acredito na felicidade. Eu acredito que eu posso ser rico em todos os sentidos. Eu acredito que minha firma pode crescer. Eu acredito que o meu marido pode subir de cargo. Eu acredito que o meu filho pode ser um grande homem na terra. Eu acredito que minha filha pode ser uma grande mulher nesta terra. Porque ser bom é bom. Ser melhor é melhor ainda. A sorte é a minha amiga. A sorte é Deus que me dá. Tudo que eu tocar, abençoado será. Eu invoco a bênção de Abraão. Eu invoco a bênção de Abraão. Eu invoco a bênção do Senhor Jesus Cristo. Agora você vai olhar para sua mão e vai dizer: tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, pelo poder de Deus. Mas tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, pelo poder de Deus. Vai, vai! Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Mas tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, pelo poder de Deus. Mas tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, pelo poder de Deus. Eu sou saudável. A saúde é minha amiga. Eu sou saudável. Até você que está com algum problema de saúde, declare. O que é o poder da declaração? O que é o poder da profecia? É você declarar. Eu declaro que eu sou fértil, em nome de Jesus, e que a bênção de Abraão está na minha vida. E a bênção de Abraão não é miséria, desgraça, cansaço, frustração, mas fertilidade. Maximiano, declare: eu sou fértil, eu sou uma bênção, minha família é uma bênção, eu sou uma bênção. Deus disse para eu ser uma bênção. Eu tenho saúde, eu sou saudável. Em nome de Jesus, eu abençoo meu corpo, a minha carne, a minha alma e o meu espírito com o poder de Deus. O poder de Deus fará isto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem acredita em Deus, ore um Pai Nosso comigo, para que tudo isso aconteça na sua vida. Você não é uma coitada. Coitada, coitada nada. Você não é uma desgraçada, você é uma abençoada, cheia de graça. Você é uma mulher, uma Grace. Você é uma mulher cheia de graça. E você vai dizer: eu estou na graça de Deus. Eu sou cheia de graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu o reino, o poder e a graça e a glória para todo sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Brasil é um país rico. Eu vou comer o melhor desta terra. Eu vou comer o melhor desta terra. Deus está comigo. E eu vou ter, até para ajudar quem não tem. Eu vou ser, até para ajudar aquele que ainda não é. Sim, eu vou me levantar, até para ajudar aquele que está caído.
Dois caídos não se levanta. Dois fracassados não se ajuda. Mas o forte levantará o fraco. Assim seja na minha vida. Eu sou rica, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou fértil em tudo. Pensamentos, obra e ação. O meu Brasil é um país rico. Eu abençoo o meu Brasil. Em nome de Jesus. Abra tua boca e diga assim: eu abençoo o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém.